Olá, meus queridos, saúde a todos com a paz do Senhor. E complementando meu último vídeo, eu gostaria de continuar falando para vocês sobre as dificuldades da vida e sobre a importância de nós não duvidarmos que o Senhor ele está conosco na caminhada. Então eu quero utilizar a vida do profeta Elias para poder falar sobre isso. A Bíblia ela não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Nós apenas sabemos que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros de 1º e 2º Reis. O ministério dele começa sem muita introdução e termina com a descrição do momento em que ele é levado aos céus. Elias profetizou, meus queridos, numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. Eu vou falar um pouco sobre a vida de Elias e quando eu terminar de falar sobre a vida de Elias, eu vou fazer uma explanação rápida sobre isso, para que vocês possam fazer uma analogia com a vida de vocês. Mas é importante que eu detalhe tudo o que aconteceu com o profeta Elias. Eu vou tentar falar da forma mais rápida possível. O rei Onri, que reinou entre 885 e 874 a.C., ele procurou estabelecer relações boas com os vizinhos. Então ele deu seu filho Acabe por marido de Jezabel, que era filha de Etbaal, que era rei dos Sidônicos. Esse casal, Jezabel e Acabe, eles introduziram em Israel a adoração ao deus Baal, de Tiro e Sidom. Vocês já devem ter ouvido falar nesse deus chamado Baal, que na verdade não é um deus, né? É um coitado. Acabe se encarregou inclusive de construir um templo para esse deus em Samaria. Está lá em 1 Reis, no capítulo 16, no versículo 32. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, o profeta Elias ele foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar os israelitas que eles eram o povo de Deus, porque o povo costuma se esquecer rápido quando aparece algum líder dizendo uma outra coisa que não tem nada a ver com o Senhor. O ministério de Elias ele pode ser organizado em 6 importantes episódios: o aviso da seca iminente e o seu isolamento, a luta no Monte Carmelo, onde ele enfrentou os profetas de Baal, a fuga dele para Horebe, o episódio envolvendo Nabote, a profecia acerca de Acasias e a sua translação ao céu. Elias ele profetiza uma grande seca lá em 1 Reis, no 17. Nessa ocasião, o profeta Elias ele anunciou que ia ter uma grande seca. A gente tem que lembrar, a gente não pode se esquecer que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Então, essa seca representava um ataque direto a essa suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias ele recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente. Ele se escondeu no ribeiro de Querite. Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro, e o pão e a carne eram trazidas por corvos. Isso está lá em 1 Reis, no 17, do 2 ao 6. Em seguida, nós temos a viúva de Sarepta. Após o ribeiro secar, por conta da severa seca, Elias foi instruído pelo Senhor para ir até Sarepta, que é de Sidom. Lá ele seria sustentado por uma viúva. Isso está em 1 Reis, no 17, no 9. No primeiro instante, nós imaginamos que a viúva que sustentaria o profeta ela seria uma mulher de posses. Mas essa não era a verdade. A sequência do texto bíblico, ela mostra pra gente que a situação dessa senhora era precária. Isso está lá em 1 Reis, no 17, do 10 ao 12.
Mas, de forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva da farinha e azeite da viúva, até que a chuva voltasse a cair. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso. Isso está lá em 1 Reis, no 17, no versículo 14. Ainda no mesmo capítulo, temos o registro da enfermidade que acometeu o filho da viúva e acabou o matando. E esse acontecimento ele serviria como uma grande prova da identidade de Elias como um profeta do Senhor. Porque Elias orou a Deus e o filho da viúva ele foi restaurado à vida novamente. Isso está lá no 17, do 19 ao 22. Nós temos então na sequência Elias confrontando os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. O rei Acabe ele culpava Elias pela miséria em Israel. Mas o profeta ele deixou claro que ele e sua família que eram os verdadeiros culpados pelo que estava acontecendo. Eles tinham pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. Isso está lá em 1 Reis, no capítulo 18. Então o profeta Elias ele convocou todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. E todos eles foram até o monte. Ali 2 sacrifícios foram apresentados, ou melhor dizendo, seriam apresentados. Um pelos pagãos e outros pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Quando o profeta Elias então clamou ao Senhor, Deus respondeu com fogo, que consumiu aquela oferta. Todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus, como o próprio nome do profeta significa. E naquele dia os profetas de Baal foram mortos, e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim o período de seca, conforme Elias havia anunciado. Então nós temos a partir daí a fuga do profeta para Horebe. Elias ele foi ameaçado por Jezabel, então ele fugiu em direção ao sul. Meus queridos, esse foi um momento de profundo desânimo na vida de Elias. Inclusive, ele chegou a desejar a própria morte. Isso está lá em 1 Reis, no capítulo 19, do 1 ao 4. Só que ele foi divinamente alimentado com pão e água e instruído a seguir em direção a Horebe, o monte de Deus. A caminhada, meus queridos, como eu já disse em outros vídeos anteriores, porque isso é profético, a caminhada durou 40 dias e 40 noites. E o profeta ele foi sustentado apenas pela refeição que havia comido. O Monte Horebe, meus queridos, foi o local onde o Deus da aliança de Israel, onde o Deus da aliança de Moisés, ele se fez conhecido. Isso indica que a volta de um profeta leal a Deus, aquele lugar era muito significativo. No Monte Horebe, Deus deu nova visão e novas instruções ao profeta Elias. Ali ele recebeu 3 incumbências. Ele tinha que ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu como seu sucessor. Temos então na sequência o profeta Elias e a vinha de Nabote. Em 1 Reis, meus queridos, lá no 21, nós encontramos mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real. Jezabel havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão da sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles haviam ignorado o direito à herança da terra que era garantido na nação de Israel. O profeta Elias ele anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, dando detalhes sobre as suas mortes e avisando que a sua casa seria destruída. Como Acabe se arrependeu, o Senhor ele decidiu adiar por uma geração a destruição da sua dinastia. Isso está em 1 Reis, lá no 21. Mas Acabe e Jezabel eles tiveram mortes desonrosas, horríveis, conforme a profecia que o profeta tinha dito. Lá em 1 Reis, no 22, e em 2 Reis, no 9. Temos também a profecia que Elias fez contra Acasias, o rei de Israel. Quando Acasias ele subiu ao trono, sucedendo Acabe, seu pai, isso está lá em 1 Reis, no 22, 52, em uma determinada ocasião, o rei Acasias ele teve um acidente e ele ficou aleijado em função disso.
Prontamente ele tentou buscar auxílio em deuses pagãos, como alguns fazem. Ironicamente chamado de Baal-zebub, que significa Senhor das Moscas, esse era um trocadilho que ridicularizava o nome Baal-zebub, que significa Senhor o Príncipe. Acasias ele desejava saber se poderia ser recuperado seu problema. Mas Elias interceptou os mensageiros que ele havia mandado e ordenou que voltassem ao rei, avisando-o que ele havia ignorado o Deus de Israel e que ele certamente morreria. Revoltado, Acasias deu ordens para que o profeta Elias fosse preso. Então ele enviou um capitão com 50 soldados ao encontro de Elias. Ele estava no cume de um monte. No entanto, meus queridos, todos eles acabaram consumidos pelo fogo que desceu do céu. Acasias então enviou outro capitão com 50 soldados e também todos eles foram mortos com fogo que caiu do céu. Insistentemente, Acasias enviou mais um capitão com seus soldados. Este último capitão subiu ao encontro de Elias e suplicou pela sua vida e pela vida dos seus soldados. Óbvio, ele sabia que ia acontecer com ele o que aconteceu com os dois capitães anteriores. O profeta Elias então decidiu que não ia fazer nada com eles e decidiu ir até a presença do rei para transmitir ele mesmo a mensagem, né, que Deus tinha dado para ele. Assim como Elias havia predito, o rei Acasias ele não conseguiu se recuperar e morreu. Isso está lá em 2 Reis, no capítulo 1. E por fim nós temos Elias sendo levado ao céu. Lá no final do ministério de Elias está registrado em 2 Reis, no 2, o seguinte: Eliseu e alguns dos profetas perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim e que ele os deixaria. Por algumas vezes Elias tentou se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. É importante, meus queridos, que nós lembremos que Eliseu já havia sido vocacionado para suceder o profeta Elias. Se vocês lerem, vocês vão entender isso melhor lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 16 e no 21. Elias e Eliseu, eles foram a vários lugares juntos. Depois de um milagre realizado no Jordão, no qual o profeta abriu, ele dividiu as águas do Jordão para que eles passassem a pés secos. Isso também é profético, porque como eu disse já em vários vídeos anteriores, o Senhor ele repete, ele cria um padrão para que nós começamos a entender como ele trabalha, como ele opera. O profeta dividiu o Rio Jordão. Então, meus queridos, essa era uma referência ao direito de primogenitura praticado nas famílias israelitas. Em Israel, o filho primogênito ele recebia a porção dobrada da herança da família. Além disso, ele tinha o direito de suceder o patriarca da casa. Se vocês lerem Gênesis, capítulo 25 e Deuteronômio, no capítulo 21, vocês vão ter um entendimento maior sobre isso. Bom, em outras palavras, meus queridos, Eliseu ele estava desejando se tornar o principal herdeiro espiritual de Elias. Ele não queria ser exatamente 2 vezes mais poderoso que o profeta, como muitas pessoas imaginam. Eliseu ele fez um pedido muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, e sim a Deus decidir se o pedido de Eliseu seria atendido. A sequência do texto bíblico ela nos informa que a concessão desse pedido de Eliseu foi garantida, ou seja, aconteceu aquilo que ele havia solicitado. Eliseu ele viu Elias ascender ao céu em um redemoinho escoltado, um carro de fogo, com cavalos de fogo. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 11. Bom, meus queridos, finalizando, nós podemos ver quantas foram as provas enfrentadas pelo profeta Elias. Ele não teve um momento de descanso, ele não teve, é óbvio, é lógico, né? E é claro que entre cada um desses eventos que eu fui falando para vocês, havia momentos em que o Senhor, ele sabia que havia necessidade do profeta Elias se recuperar fisicamente e mentalmente.
Houve um momento quando Elias ele foi ameaçado por Jezabel, em que ele se cansou, ele entrou em depressão. Tá óbvio aqui que ele começou a ficar deprimido e ele desejou morrer. Mas, meus queridos, a nossa visão de mundo não é a visão de mundo de Deus, porque a intenção do Senhor era ainda honrar muito o profeta Elias, era ainda honrar muito todo aquele trabalho do profeta Elias. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo isso para vocês porque talvez vocês se vejam, estejam num momento de desânimo e que vocês não sabem mais o que vai acontecer, porque as coisas, as situações, elas estão mostrando para vocês uma realidade mentirosa, ou seja, que tudo acabou, que vocês já chegaram no fim. Mas o que Deus tem para vocês que têm efetivamente um relacionamento com o Senhor, que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, que estão procurando viver debaixo daquilo que Deus tem para a vida de vocês, Deus ainda tem coisas boas para vocês. O que Deus tem para vocês é honra. O que Deus tem para vocês é honra. Deus pretende e deseja honrar cada um de vocês. Desde que vocês não desistam, desde que vocês saibam que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Não se esqueçam disso. Elias, após muito lutar, muito pelejar e muito confiar no Senhor, ele se cansou, o corpo dele cansou, a mente dele cansou, e ele desejou a morte. Mas Deus tinha a vida. E no caso do profeta, especificamente, Deus tinha a vida eterna, porque o profeta, pelo menos da forma como nós lemos na Bíblia, ele não viu a morte, ele não passou pela morte. Não sabemos se o corpo dele ficou ali, se subiu o espírito, mas nós sabemos que Eliseu o viu subindo num carro de fogo. Talvez vocês pensem sim e falem assim, poxa vida, isso é tão sobrenatural que é difícil de acreditar. Realmente as coisas do Senhor, elas não são para qualquer um. As coisas do Senhor, elas são para aqueles que ousam crer que Ele é Deus e que Ele tudo pode e que não há nada impossível para o Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês nesse mundo maravilhoso do nosso Deus.